tarde, gente boa, começando agora o Globo Esporte. Claro, papo é seleção brasileira, né? Amanhã, Brasil e Chile, ao vivo na Globo, depois de Vale Tudo. Esse é o penúltimo jogo das eliminatórias para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, do México, do Canadá no ano que vem. Último jogo em casa, Maracanã, imagina a festa. Vai estar legal pra caramba, né? Conversar com o Bruno Cortes, que está na Granja Comari, acompanhando aí a preparação da seleção brasileira. Mas são as últimas da Seleça, Bruno. Fala, Escobar, tudo bem? Boa tarde a todos. Olha, terminou agora há pouco o último treino da seleção aqui na Granja Comari, antes do jogo de amanhã contra o Chile. O pessoal vai almoçar e logo depois, ainda na tarde de hoje, já desce a serra aqui de Teresópolis, região serrana do Rio, em direção ao Rio de Janeiro, onde o time fica concentrado até o jogo de amanhã contra o Chile. Hoje foi dia também de entrevista coletiva do técnico Carlo Ancelotti, aliás, hoje completando 100 dias desde o anúncio dele como técnico da seleção brasileira. Está cada vez mais ambientado a seleção, está falando português cada vez melhor. Hoje na entrevista, mais uma vez, respondendo as perguntas em português. De vez em quando recorre ao espanhol também, mas também está bem, nota 7 ali, talvez 8 para o português do Ancelotti. E claro, entre outras coisas, falou sobre Neymar. Não foi convocado para esses dois jogos contra Chile e Bolívia, é ausência na seleção, e o Ancelotti admitiu que foi uma decisão técnica. Vamos ouvi-lo. É uma decisão técnica que se basa sobre muitas coisas. Lo que o jogador está fazendo, lo que o jogador ha feito e também o problema que ele ha tenido. Quando eu falo de critério físico, é um critério que toda a comissão considera muito, muito importante. Ninguém pode discutir Neymar a nível técnico. Lo que estamos mirando, evaluando, cada dia, cada jogo, sua condição física. Muito bem, está explicado, senhor Ancelotti. Ô, Bruno, escalação para o jogo, temos pistas? Temos pistas, Escobar. Hoje na coletiva o Ancelotti já definiu como quarteto ofensivo titular para amanhã. Então a gente tem um campinho para mostrar do que deve ser esse Brasil contra o Chile, com o Alisson no gol, nas laterais Wesley e Douglas Santos, na zaga Marquinhos e Gabriel Magalhães, os dois volantes Bruno Guimarães e Casimiro, e aí o quarteto ofensivo já confirmado pelo Ancelotti, formado pelo Estevão, João Pedro, Rafinha e Martinelli. O Ancelotti disse que o João Pedro vai ser o 9, centroavante ali de referência, disse que ele joga como um 10 também, mas amanhã vai ser 9. A dúvida dele é se o Estevão ou o Rafinha jogam ali um pouquinho mais atrás dele, um pouquinho mais centralizado. Martinelli com certeza pela ponta esquerda, e Estevão ou Rafinha jogando aberto ou jogando ali um pouquinho mais atrás do João Pedro. Esse deve ser o Brasil para amanhã. Beleza, Escobar? Valeu, Bruno Cortes na cobertura da seleção brasileira. Um abraço para você, meu irmão. Vamos falar de Maracanã? Aliás, o Globo Esporte amanhã vai ser de lá, tá? Do Maracanã. Toda homenagem ao nosso Maraca é pouca, né? Nosso maior templo do futebol completou 75 anos em junho. Tá rolando uma exposição bonita. Marcelo Corrêa foi lá ver. E aí, minha gente, vocês já repararam como o centro do Rio de Janeiro é bonito, cheio de prédios históricos, arquitetura maravilhosa? Como o Palácio Tiradentes, também conhecido como Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E a gente está aqui para falar de uma outra construção importantíssima para essa cidade, que tem a ver com futebol. O Maracanã, 75 anos, ganhou uma exposição aqui dentro. Vamos ver. Ingresso da Copa do Mundo de 1950. Grandão, papel bonito. Depois foi mudando um pouco. Esse aqui é da minha infância, ó. 1984. Hoje em dia é só com reconhecimento facial. E aqui é a parte que eu achei mais bacana da exposição. Uma sala dedicada aos grandes jogadores da história desse estádio, quase todos brasileiros, mas alguns estrangeiros também. Itens lembrando o Maradona, o Messi, o Cruyff. Aí já entrando no Brasil, Evaristo de Macedo, Bellini, Jairzinho, Gerson, Rivelino. Itens do Botafogo, da seleção brasileira e pessoais do Garrincha. Como, por exemplo, o certificado de dispensa do Exército, com a seguinte justificativa: em 1951, Garrincha tinha 18 anos, insuficiência física definitiva para o serviço do Exército, podendo exercer atividades civis. Roberto Dinamite, com camisas originais, Vasco e Seleção Brasileira, e o grande artilheiro da história do estádio, Zico, lembrado nessa parte
com uma camisa do Flamengo de 1989 e uma da Udinese original, olha só, período que ele jogou na Itália. Com essa, ele não jogou no Maracanã. Tinha que terminar com o rei do futebol, uma sala dedicada ao Pelé, com 2 camisas originais dele, uma da seleção brasileira, outra do Santos, e também um dos 430 itens que vão impressionar as pessoas que vierem aqui ao Palácio Tiradentes. Aliás, todos esses itens pertencem ao Alex. É o mais importante, essa bola aqui? Sim, eu acho que marca o fim do ciclo do Pelé na seleção brasileira. A despedida dele da seleção brasileira em 1971, num jogo contra a Iugoslávia, e uma bola original. Deu trabalho pegar essa daqui, Alex? Onde você foi buscar? Itatiba, São Paulo. Rumo aos 100 anos agora, Alex? Sim, quero estar lá. E com mais itens. Mais itens. A coleção tem que aumentar. Valeu, obrigado. O Al Rayyan, do Catar, buscou a contratação do atacante Pedro nos últimos dias. Na ocasião, o time catarí entregou uma proposta de 20 milhões de dólares, cerca de 110 milhões de reais na cotação atual, nas mãos dos empresários do atleta. Porém, mesmo diante da quantia, o Flamengo descartou qualquer tipo de negociação. O Flamengo deixou claro que não pretende negociar Pedro neste ano. Dessa forma, a diretoria não quis nem sentar à mesa para discutir valores, e com isso, o Al Rayyan, do Catar, não conseguiu ter êxito na contratação do atacante do Mengão. A informação é do jornalista Vene Casagrande. Pedro tem tido papel importante nos últimos jogos do Flamengo, porém, em curto espaço de tempo, as coisas não estavam tão favoráveis ao atacante. Isso porque, o camisa 9 acabou se envolvendo em polêmica com Felipe Luiz, no qual chegou até a ser afastado de atividade junto aos companheiros. No entanto, Pedro e Felipe Luiz selaram a paz, e as coisas começaram a darem certo para o atacante. De momento, o atleta emplacou sequência como titular e, além disso, deu um show recente na goleada do Mengão sobre o Vitória, quando marcou 3 dos 8 gols do duelo. No último domingo, o camisa 9 foi quem deu assistência para o gol de Arrascaeta diante do Grêmio. Além das investidas recebidas pelo camisa 9 da equipe, outro nome do elenco também foi sondado para deixar a equipe. Conforme informações exclusivas do Bolave, Varela recebeu proposta para deixar o clube. Uma equipe do Catar demonstrou interesse em contratar o lateral direito imediatamente. Entretanto, o jogador consta nos planos para a temporada e, por conta disso, teve a saída descartada do elenco. A comissão técnica vem trabalhando de forma contundente nos bastidores para garantir que o elenco continue evoluindo em campo e consiga apresentando o desempenho esperado para a conquista de título importante na temporada. Por conta disso, Felipe Luiz vai aproveitar a pausa da data FIFA para reorganizar o elenco, garantindo que os erros sejam minimizados para o decorrer da temporada. Já que a equipe busca por 2 títulos importantes. Especulado no Flamengo no início da temporada, o atacante Roger Guedes pode mudar de clube em breve. De acordo com o portal do gremista, o Al Rayyan, do Catar, estabeleceu o preço de 15 milhões de euros, aproximadamente 95 milhões de reais, para liberar o jogador. O Grêmio aparece como interessado, mas os valores são considerados altos para a realidade financeira do clube gaúcho. A tendência é que Roger Guedes permaneça no Al Rayyan até o final de 2025, já que a janela de transferências atual se encerra nesta terça-feira. No entanto, a partir da próxima temporada, cresce a possibilidade do atacante respirar novos ares e retornar ao futebol brasileiro. Em agosto de 2023, o Al Rayyan contratou Roger Guedes junto ao Corinthians por 10 milhões de dólares, aproximadamente 49 milhões de reais na cotação da época. Assim que Luiz Eduardo Batista, o BAP, assumiu a presidência do Flamengo, o nome do atacante foi apontado como ideal para substituir Gabigol. No entanto, os valores pedidos travaram a negociação e o rubro-negro optou por apostar em Juninho, aprovado por José Boto e Felipe Luiz. 9 meses depois, a situação se inverteu. Juninho perdeu espaço no Flamengo, sequer sendo relacionado para as partidas. Enquanto isso, Roger Guedes segue valorizado no mercado, atraindo interesse de clubes brasileiros. É forte a possibilidade do Flamengo contratar um novo atacante no próximo ano, já que Michael e Juninho estão com os dias contados na Gávea. Roger Guedes tem contrato com o Al Rayyan até junho de 2027 e já passou por Criciúma, Palmeiras, Atlético Mineiro e Corinthians no futebol brasileiro. Seu maior título foi o Brasileirão de 2016. Bom torcedor rubro-negro, agora eu quero saber a sua opinião. O atacante Roger Guedes seria um excelente reforço para o mais querido? Comenta aí sua opinião, eu gostaria muito de saber o que você pensa disso. Ah, e fica ligado no canal, porque eu estou sempre postando as últimas notícias do Flamengo. Se inscreve para não perder.